mensagem nessa noite é enchendo as talhas vazias do casamento. Amém? Irmãos, existe muito casamento que está com as suas talhas vazias, está com os seus reservatórios de amor, de carinho, de paz vazios. E nessa noite nós queremos, a partir desse texto, descobrir algumas talhas no casamento que precisam ser renovadas, que precisam ser purificadas. Amém, meus amados? Porque uma pessoa, quando ela se casa, ela não imagina que ela vai se casar para ser infeliz. Ela imagina que quando ela se casa, ela vai fazer muito feliz a pessoa que ela ama e, em contrapartida, ela será também feliz. Amém? Mas, na verdade, nós temos visto em todas as eras, e na nossa época muito forte isso, em que as mulheres e os homens hoje que se casam, não significa que estão felizes. Amém, irmãos? Tem pessoas que hoje se casam esperando ser felizes, esperando fazer alguém feliz, e com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, estão querendo se divorciar, porque não encontram mais razão para continuar com aquela aliança, para continuar com aquele relacionamento. Mas, queridos, a palavra do Senhor nos mostra que casamento é para a vida inteira. Amém, queridos? Ninguém se casa para logo se deixar. Então nós precisamos descobrir quais são as talhas da nossa vida que está tão vazia a ponto de estar ameaçando o nosso futuro conjugal, que está ameaçando a nossa felicidade, a felicidade dos nossos filhos, a felicidade do nosso lar. Amém, meus irmãos? Aqueles que não são casados vão aprender, para que possam pôr em prática quando chegar a sua varoa, quando chegar o seu varão, e assim possam ser felizes. Amém, meus amados? Então, em primeiro lugar, antes de nós falarmos sobre a talha, eu quero falar sobre a importância do casamento. Amém, irmãos? Algumas verdades que só pertencem ao casamento. Primeira verdade, nós queremos aqui destacar, é a verdade espiritual, a importância espiritual do casamento oficial. Existe hoje o casamento do mundo, né, irmãos? E existe o casamento oficial. O casamento do mundo, a moça está namorando com o rapaz e diz assim, é o seguinte, a gente já está vivendo mesmo tudo que se vive no casamento, bora se ajuntar. Aí se junta. Aí, às vezes, você liga para a casa do rapaz, a menina está com barrigão já, aí atende o telefone a ela. Eu quero falar com fulano. Quem está falando? Ah, eu gostaria de falar com fulano. Sou eu, quero falar com fulano. Mas eu gostaria de saber quem está falando. É a namorada dele. Namorada com buchão. Amém, irmãos? Hoje, a vida sexual ficou restrita a uma coisa tão profana, tão banal, que não se precisa ter mais responsabilidade, não se precisa mais ter compromisso. Amém, irmãos? Hoje a gente vê que muitas mães aprovam que a sua filha vá dormir na casa do namorado. Não, eu prefiro que ela esteja dormindo na casa do namorado do que ela estar por aí com os outros. Credo. Amém, irmãos? Que coisa feia. Que filha é essa que não tem respeito por si mesmo nem por sua família? Antigamente, queridos, antes de tudo isso acontecer, essa imoralidade toda acontecer, a menina ela era responsável por ela, mas ela respondia pelo nome da sua família. Ela sabia que quando ela errava, a sua família toda ia junto. Hoje não. Hoje as meninas e os rapazes fazem o que querem da vida, sim ou não, queridos? E não querem nem saber da família deles. É ou não é? E a sociedade, irmãos, ela se tornou tão promíscua que ela tem isso como uma coisa natural, sim ou não? Hoje, uma menina namora com um rapaz, ela pode engravidar. E quem vai criar muitas vezes o filho não é aquele que gerou. É a mãe, é o pai, é a avó. Porque hoje não se respeita mais a cara da mãe, não se respeita mais a cara do pai, não se respeita mais família. É por isso, como os jovens de hoje não respeitam suas famílias, é que infelizmente eles terão uma família que não terá respeito.
Quem está entendendo? Por isso é importante, meus irmãos, que nós venhamos ensinar aos nossos filhos o caminho direito. Meu filho, respeite a sua família, para que quando você tiver a tua família também tenha respeito. Hoje, nós temos família que não existe. O que na verdade existe é um aglomerado de gente, cada um se degradando, a moça não respeita aquele que ela chama de marido, o rapaz não respeita aquela que ele chama de mulher, porque não respeitaram no passado suas famílias, seus pais, suas mães. Por isso começa uma família sem respeito. Amém, meus irmãos? Pastor, mas se uma pessoa crente, ela cai no pecado, o que deve fazer? Conserta, irmãos. Tudo nessa vida tem conserto. O que se não pode é ficar protelando, ficar adiando. Amém, meus irmãos? Quantos de nós, que hoje somos casados e bem casados, entramos em um casamento, antes do casamento, caímos no pecado, tivemos relações sexuais com a namorada, com a noiva, engravidou, mas se casou, está bem, assim que a Bíblia diz. Entendeu? Deuteronômio diz que é uma moça com o rapaz tiver relação sexual antes do casamento, ele deve pagar todos os deveres dela e honrá-la diante do seu pai, diante da sua mãe, diante da sua sociedade. E aí, está bem diante de Deus, mas o que não vale é ficar na prostituição. A palavra do Senhor mesmo diz em 1 Coríntios, se você é um homem ativo, quer realmente ter intimidade sexual, então case-se. Não pode viver na prostituição, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você será banido. Olha só, você será banido ou banida do reino de Deus se continuar na prática da imoralidade. Quem está entendendo? Então isso é sério. Jesus está voltando e quanto mais ele volta, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais as pessoas desprezam a palavra de Deus. A igreja de Jesus, ela nunca desprezará a palavra do Senhor. A igreja de Jesus, ela morre pela palavra. A igreja de Jesus morre pelo nome de Jesus, mas ela não nega o seu Senhor. Pelo fato da igreja não negar o nome de Jesus nem a palavra de Deus, a única estrutura sólida que existe na sociedade é a igreja de Cristo. Quando ela for tirada deste mundo, irmãos, no arrebatamento, o mundo vai virar um caos só, e o diabo vai dizer que ele vai entrar na terra e vai fazer da terra o seu reino, ele vai governar a terra por 7 anos, através do anticristo, porque não terá sociedade, não haverá ética, não haverá nada que se diga que é puro, nada que venha combater o que é mal, mas nós ainda estamos aqui e precisamos encher as falhas do nosso casamento, para que nós não venhamos gerar filhos, preste atenção, queridos, filhos sem escrúpulos, para que não venhamos gerar filhos que não tenham o ideal na vida, para que não venhamos ter filhos e netos, fora filhos que se casam, ou que têm relação, que têm filhos, fora do casamento. E aí você vai ter uma avó, ou um avô, né, e se perguntar, senhora avó, quem é o pai do seu neto? Eu não sei. Não é triste isso, irmãos? Poxa, o que foi que a sua filha fez do seu nome? O que foi que a sua filha, o seu filho fez do nome da família dele? Hoje não se respeita mais a família, sim ou não, querido? Por quê? Porque não tem mais respeito por pai e mãe. Isso, irmãos, tudo está se cumprindo e é a palavra de Deus. Tudo é o cumprimento da palavra de Deus. Claro que muitos de nós chegamos a este mundo, saímos do mundo já sim, quando somos o nome da nossa família, todo arrebentado, sim ou não, irmãos? Todo profanado, mas você se converteu, diga glória a Deus. Você hoje é a igreja de Jesus, e até o seu nome, o nome da tua família, Deus é poderoso, o Senhor Jesus vai restaurar. Amém, irmãos? Lá no passado, todo mundo pode até falar mal da sua família, mas a partir de agora, todos vão reconhecer que Deus é a única lei na sua família. Que a palavra de Deus é que realmente importa. Que a sua família tem nome, que a sua família tem honra, que ninguém pode chegar na sua família e tocar no membro da sua família e sair por aí zombando. Que alguém vai pensar 2 vezes em tocar no membro da sua família. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Quando a família ela se honra, irmãos, ela se autoprotege. Ninguém mexe com uma família honrada, mas uma família desonrada ninguém se importa. Ela não é, queridos. Mas uma família honrada, o rapaz pensa 2 vezes. Você tem irmãos daquela família, o irmão, os irmãos daquela moça, os filhos, homens, eles são homens honrados. A menina
daquela família, se ela é uma menina honrada, ninguém vai querer chegar e bulinar, né, irmãos, e sair profanando, porque sabe que aquela família tem nome. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o irmão que está ao seu irmão, você é servo de Deus. A tua família tem nome. A tua família tem nome. Na terra e no céu. Aleluia. Primeira verdade que eu quero falar sobre a importância do casamento oficial, primeira, é essa que nós acabamos de falar. Que o casamento oficial, ele tem nome no céu e na terra. Por quê? Porque Deus foi testemunha dessa união. Abra sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Deixa marcado aí no Evangelho de João também, tá? Malaquias é o último livro do Velho Testamento e que fica antes de Mateus. Claro, né? É o último. O primeiro do Novo Testamento é Mateus, não tem como. Então, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, nesse caso aí, capítulo 2, versículo 13 ao 15, que diz assim: olha o que diz a palavra do Senhor. Ainda fazer isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Irmãos, quem chora na presença do Senhor, Deus, ele não gosta de lágrimas? Sim ou não? Deus não ama lágrimas? Quem se humilha na presença dele? Sim ou não? Mas ele está dizendo aqui que existem lágrimas que ele abomina. E olha quais são as lágrimas que ele abomina. Quando alguém vem pedir ajuda de Deus, quando alguém vem se humilhar diante de Deus e não quer abandonar seus pecados. Olha o que ele diz. Ele não aceita a oração. Ele não aceita a oferta. Ele não aceita nada que essa pessoa traga para ele, se vier com o coração assim profano. No versículo 14 diz: e perguntais, por quê? Resposta do Senhor: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Irmãos, quem é infiel com a sua esposa, com o seu esposo, ou se arrepende de todo o coração, ou Deus nem olha para você. Você pode estar se esgoelando, você pode estar se arrastando, você pode ficar de ponta cabeça no altar de Deus, ele nem olhará para você. Ele diz o texto, porque tu fostes desleal. Primeiro, no versículo 14 diz que Deus foi testemunha. Por que o casamento religioso é importante? Qual é o mais importante, o religioso ou o civil? Para quem serve ao nosso Deus, é o religioso. O civil, irmão, ele é apenas diante da sociedade, diante da lei humana. Quem está me entendendo? E hoje o casamento está tão banal que estão tentando tirar o valor do casamento religioso e colocando um valor maior no casamento civil. Queridos, quantos aí que já casaram de artista, casam de descaso no civil? Eles não casam no religioso, porque eles sabem que o religioso é forte. Casa no civil, faz aquela festa toda, gasta dinheirama todo. Então, irmãos, o casamento civil é diante do homem, mas o casamento religioso é diante de Deus. Quando você casa no religioso, você está realmente se aliançando com sua esposa e com Deus. Quando você casa no civil, você está se aliançando com a sociedade e com a sua esposa. Quem está entendendo? Por isso, quem casou no religioso, no civil, precisa casar no religioso. Amém? O religioso, eu caso diante da sociedade. Eu assino o papel no cartório, recebo uma certidão de que agora eu tenho uma união com aquela mulher, que tudo que é meu é dela. Mas eu não fui diante de Deus também fazer essa mesma confissão. Quem está tendo, diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz que as autoridades, eles são autoridade de Deus. Né? Mas eles são responsáveis por essas coisas, por coisas civis, por coisas sociais. Nós não, os sacerdotes, estamos responsáveis por coisas espirituais e eternas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que o texto diz no versículo 15: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um?
Porque eu, o Senhor, porque somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Ele buscava. Sabe por que Deus dizia que é o casamento? Em outra linguagem você vai encontrar? Porque ele procurava a sua família. Deus quer uma família que tenha o nome dele. Sabe por que nós não podemos permitir na nossa família, irmãos, a imoralidade? Porque a nossa família, principalmente se nós nos unimos no casamento religioso civil, porque a nossa família é uma família divina também. Amém, queridos? Quando você casou no religioso, você casou diante de Deus e diante dos homens. E a sua família, a partir daquele momento, daquele casamento, ela passou a ser a família escolhida por Deus. Diga glória a Deus. Estabelecida por Deus. Então Deus, ele foi testemunha. E quando o homem ou a mulher é infiel, aí vai ter, meu irmão, o testemunho de Deus contra ele. Vai ter os olhos de Deus e a vingança de Deus contra o adúltero no casamento. Amém, irmãos? Amém. Diga, isso é pesado. Mas é de Deus. Amém? No versículo ainda, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Não seja infiel com a sua esposa, porque a infidelidade, tanto do homem quanto da mulher hoje, não precisa unicamente ser consumado, porque o próprio Senhor Jesus diz que adultério hoje, irmãos, não é aquele ato consumado, mas é um ato mental que nós vamos estar mostrando no decorrer da mensagem. Segundo a verdade sobre o casamento oficial, importante, quando você casa no religioso, quando você casa no civil, verdadeiramente, quando você não se arruma, você não casa com o mundo. Porque o casamento, irmãos, que as pessoas dizem, eu moro junto, é meu marido, não é casamento diante de Deus, nem diante da sociedade. Para você, se o marido morrer, para você ter a herança, vai ser uma briga terrível. Muitas vezes se dá simplesmente para os filhos e tira a mãe. Se um advogado bom chegar lá, aqueles bem inescrupulosos, ele consegue tirar a mulher que passou a vida inteira casada e não permitir que ela receba a herança. Depende muito do advogado. Se ele for um cara esperto, ele acaba tirando a mulher. Mas o casamento não tem como. Porque é lei, diga glória a Deus. Mas se está casado, ninguém poderá ir contra. Nenhum juiz vai favorecer, seja quem quer que seja, contra uma esposa legal. Diga glória a Deus. E olha o que diz. Segundo a verdade do casamento oficial, isso diante de Deus. Diante de Deus, em primeiro lugar, Deus ele é o velador, aquele que vela por esse casamento. Deus está de olho nesse casamento. Segundo lugar, o casamento oficial tem a presença de Deus direta nele. Veja o que diz, versículo 2, lá no texto que nós lemos de Caná, né? Aqui, capítulo 2 de João, no versículo 3 diz, versículo 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Diga comigo, casamento oficial tem a presença de Jesus nele. Amém, irmãos? Todo casamento oficial tem a presença de Jesus nele. Jesus está no seu casamento. Pastor, mas eu casei, né? Mas o meu marido não é santo. A Bíblia diz, a esposa santa santifica o marido ímpio. Diga glória a Deus. Jesus está no seu casamento, meu irmão. Independentemente aí se o seu marido é um santo, se ele é um profano, mas se você é de Deus e se você casou legalmente, Deus está no seu casamento. Ele está velando pelo seu casamento. Mas se você mora junto, você está em pecado. Se você mora junto, você está afrontando o teu Criador. Porque você não tem compromisso nem diante dos homens, nem diante de Deus, principalmente diante de Deus. Não, eu achei que eu devo morar junto e vou morar junto. Quando a pessoa também acha que deve se separar, ela separa. Sim ou não, irmão? Quem mora junto, assim como se une, se separa, porque não tem compromisso. E sabe que Deus não vai pedir conta dessa separação. Mas aquele, meu irmão, que casou, diz a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus fala em Mateus, no capítulo 19. Ele não permite divórcio. O próprio Deus aqui em Malaquias, ele diz assim, eu odeio o divórcio. Deus odeia o divórcio. Por isso é dever de todo casado
procurar a presença de Deus, para que o Senhor restaure as talhas que nós vamos estar falando. Por isso nós vamos estar falando sobre a restauração das talhas, para que o seu casamento não venha se dissolver, mas ele venha a ser oficializado. Se você mora há muitos anos, mora junto com seu marido, já vive uma vida marital, mas não é oficial, oficialize, para que a mão de Deus também esteja sobre ele. Diga glória a Deus. Não fique com esse negócio, não, quando eu casar vai se desandar. Vai se desandar porque o diabo vai sair. Porque enquanto ele está te enganando, ele não toca lá, não mexe com nada, porque ele sabe que se você viver desse jeito, você morrendo vai para o inferno. Então ele não mexe no seu casamento. Então quando você casar, se prepare para um contra-ataque de Satanás. E se prepare de tal forma para que ele seja banido do seu casamento. Amém, irmão? Porque é verdade, queridos, uma pessoa que mora junto a vida inteira, às vezes vive bem. Quando se casa, começa tudo a desandar. Por quê? Porque Satanás foi expulso. Mas agora ele está atacando. Antes ele não atacava, mas agora está atacando. Quem está entendendo? Por isso a igreja do Senhor precisa estar viva nessa parte. Segundo lugar, um grande benefício que existe para quem é casado oficialmente. Em primeiro lugar, um dos grandes benefícios. Por casamento, irmãos, toda oração será atendida. Quem ora por casamento tem a certeza que Deus vai ouvir. Primeiro, porque ele é testemunha do casamento. Segundo, porque ele está em casamento. Já diz que Jesus estava no casamento e foi convidado e ele foi. Diga glória a Deus. Veja o que diz o texto. Por exemplo, versículos 3 e 5 aqui, do capítulo 2, diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Maria sabia muito bem que Jesus não despreza e não dispensa uma oração por casamento. Quando Jesus teve aquela atitude, com Maria, que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora, ela sabia. Pode até não ter chegado a hora dele. Olha só o que eu vou falar, irmão. Pode até não ser o tempo de Deus, mas por um casamento ele cria um tempo. Amém. Você entendeu? Pode até não ser o tempo de Deus, mas pelo teu casamento ele cria um tempo para abençoar o casamento. Jesus disse: não é a hora, não é a minha hora de abençoar esse casamento. Mas como estão precisando, e foi feita uma oração, e eu estou no casamento, então vou responder. Amém, irmãos? Você está entendendo, igreja do Senhor? Se você orar pelo seu casamento, Deus vai ouvir. Pastor, eu não tenho mais amor, eu não tenho mais aquela coisa, eu não tenho mais aquela atração pelo meu marido, irmã. Expulse isso da sua vida do diabo. Ele quer acabar com aquilo que Deus criou. Que Deus uniu, não separe o homem. Ah, mas é muita confusão e nós vamos estar falando aqui das talhas daqui a pouco, que pode ser uma das talhas que estão quebradas na sua vida, ou que estão vazias no seu casamento, e que o Senhor vai estar enchendo. Diga glória a Deus. No versículo 7 ao 8, a forma como Jesus responde à oração por casamento é diferente de todas. Amém? Preste atenção. Versículo 7 e 8 diz assim: Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram. Então lhes determinou: tirai a água e levai ao mestre de sala. Eles o fizeram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Resposta de Deus para casamento, pelo casamento, pela família, ela é diferente de todas. Ela sempre vem acompanhada de milagres. Primeira coisa, diga comigo: resposta de Deus para casamento é acompanhada de milagres. Amém? Segundo lugar, a resposta de Deus ao casamento, ela é simples. Você está entendendo? Ela é uma coisa natural. Jesus diz: apenas pega essa água e coloca na talha, depois da talha e desce lá para o necessário. Uma coisa normal, natural. É ou não é, irmãos? Sim ou não é? Sim ou não? Coisa natural. Mas o que foi que aconteceu nesse período? Diga comigo: aconteceu um milagre. Diga: Deus tem compromisso em fazer milagre em casamento. Já percebeu que quando o seu casamento não está bem, você começa a orar, tudo muda? Quem já teve essa experiência aqui que é casado? Pastor, estava ruim, comecei a orar, mudou tudo. Melhorou de uma hora para outra.
Porque Deus está no casamento, irmãos. Agora, se você não quer que Deus mude, aí nem muda. Primeiro que a pessoa ora não querendo que Deus mude. Deus muda meu casamento, mas não quero aquele homem mais. Então eu não quero mudança. Eu quero meu marido, eu quero a minha esposa. Nós não estamos nos entendendo. O Senhor entra no meu casamento, você vê que Deus ele entra. E daqui a pouco aquela confusão, aquela falta de compreensão, aquela gritaria que existia antes, desaparece porque Deus ama o casamento. Diga a Deus. Ele odeia o divórcio, mas ele ama casamentos oficiais. Diga comigo, casamentos oficiais. Casamento que Deus foi testemunha. Não é casamento que você olhou para a cara da esposa, da mulher, e você olhou para a cara do rapaz, vamos morar juntos. Isso não é casamento de Deus. Não é casamento. Nem pense que isso é casamento. No mundo é, mas diante de Deus não é. Ele diz, eu tenho que ser testemunha. Para ser testemunha, para um casamento, para que Deus seja testemunha de um casamento, você tem que vir diante do representante de Deus na terra, que é a igreja e o sacerdote. Sem a igreja oficial de Jesus Cristo e o sacerdote, que é o pastor, você não tem casamento. Não diante de Deus. Pode ter diante dos homens, pode ter do lado da sociedade, mas diante de Deus não tem. Amém, meus irmãos? E temos que organizar tudo. Diga glória a Deus. Vamos restaurar as talhas. Quais são as talhas que estão quebradas ou que estão vazias no seu casamento? Eu anotei algumas aqui. Em primeiro lugar, antes de nós entendermos as talhas, falar das talhas do casamento, o que elas representavam, na verdade, para os judeus? Essas talhas que Jesus falou aqui, elas mediam mais ou menos de 78 a 111 litros de água. Elas cheias. Então os judeus eles acreditavam no seguinte, que todas as vezes que alguém fosse para a rua, ele podia tocar em um animal, podia pegar em alguma vasilha, ou em alguma coisa que fosse impura. Então, quando essa pessoa entrava em casa, ela tinha que lavar suas mãos, ela tinha que verter essa água, que eram chamadas águas purificadoras, sobre suas mãos. Amém? A partir daí, eles acreditavam que a pessoa podia entrar em casa, podia comer, podia se alimentar. Foi o que os fariseus censuraram Jesus, que Jesus ele chegou e foi direto para a mesa. Ele não foi fazer o ritual lá de lavar a mão, de se balançar e tal. Não, Jesus foi direto para a mesa. Porque aí Jesus ele diz, olha, essas talhas aí, esse gesto de vocês não purifica, porque o coração de vocês está cheio de pecado. O coração de vocês está cheio de ódio. O coração de vocês está cheio de mágoa. Amém, irmão? A água normal não purifica. Mas se o coração é puro, as águas só vão completar. As águas purificadoras vão limpar. Diga agora, queridos. Então, queridos, nós queremos ministrar isso hoje. Lecionados aqui. Glória a Deus. Irmãos, prestem atenção. Eu quero falar de algumas talhas. Aleluia. Prestem atenção. Qual a primeira talha que pode estar vazia no seu casamento? Eu enumerei algumas aqui, que pode ser a que eu enumerei, a sua, ou pode ser que não seja. Em primeiro lugar, a talha do romantismo. Quem sabe essa vasilha do romantismo está vazia, né? Quanto tempo você, minha irmã, nunca mais ouviu eu te amo? E nunca mais disse eu te amo. Quantas vezes o beijo que você recebe ou que você dá é só na hora H? Não tem carinho, não tem preparação, não tem um trabalhar durante o dia. Porque a vida íntima do casal é uma sequência, diga glória a Deus. Se começa desde o momento que se acorda. Se você é um homem, uma mulher que tem um bom relacionamento com o seu esposo, não começa, não fica somente no início do dia, mas passa o dia inteiro. Você fica flertando com a sua esposa, você fica flertando com o seu esposo, já existe um carinho, diga glória a Deus. Mas tem muitos que estão com essa talha do romantismo vazia. O marido já olha para a mulher e diz assim, tua barriga está devagar. Aí a irmã olha, tua barriga está horrível. Coisa. Olha para a esposa, em vez de ver uma mulher linda, e dizer, mas eu sou mais velha. Não há mais romantismo. E a irmã fica arrasada. Até porque tem homens que são muito, sabe, irmão, muito tolos. Não se fala para uma mulher coisa que ela não gosta.
Nunca se diga para sua esposa uma coisa que você sabe que ela não gosta. Mulher não gosta que se fale de ruga. Mulher não gosta que se fale do cabelo dela, que está no sol, diz que tá bom. Ela fica arrepiadona lá. E aí, meu cabelo mas tá lindo. Mesmo? Se ela vestiu uma roupa, e aí você viu que a roupa... Se você não pode ajudar com a sua opinião, irmão, não vá ter alegria. Rapaz, a tua roupa ficou igual uma bruxa. Mas se você pode dizer, olha, amor, olha, essa roupa não está bacana em você. Porque ela é muito feia. Você é bonita, mas essa roupa é feia. Amém, irmão? Então, porque eu sempre digo para minha esposa, e a verdade, as roupas dela não são bonitas, ela que é bonita. E a roupa por ser feia, quando ela é bonita, a roupa fica bonita. Ela não é, irmãos? Ela não é? Os homens aqui? A roupa não é bonita. A roupa só fica bonita em mulher bonita. E olha, já viu como a roupa da minha mulher é bonita? A roupa está agradecendo por estar nela. Diga glória a Deus. Então, irmão, seja romântico. Busque o romantismo. Ah, pastor, mas agora não tem tempo, os meninos estão subindo, tem que no sofá, descendo, correndo por outra casa. É ou não é? Muitas vezes nós lançamos a responsabilidade, dizemos que não dá mais para ter romance no nosso casamento, porque os filhos acabaram com a nossa vida. E os filhos são presentes de Deus. Se os filhos veem o carinho que o pai tem, se os filhos observarem o carinho que o pai tem com a sua mãe, ele vai querer ser carinhoso também com a sua esposa. Mas um filho que vê o pai espancando a mãe, quando casar, ele acha que a mulher dele também vai ser espancada. Primeira coisa que ele ouviu e não gostou, vai querer bater nela. Porque eu aprendi com o papai. Amém, irmãos? Sabe por que não só porque eu sou pastor, não só porque eu sou cristão, mas uma das coisas que meu pai deixou para mim, como herança, foi o carinho que ele tinha com a minha mãe. A minha mãe, muitas vezes, ela era muito estressada. Ela se estressava com tanta coisa. Eu sei que nós éramos a razão dela se estressar. Quase 14 filhos, meu irmão, é uma bênção. Ninguém aguenta. Mas eu nunca vi, presta bem atenção para eu falar isso, eu nunca vi o meu pai levantar a voz com a minha mãe. Nunca! Mas eu vi ela muitas vezes gritar com ele. Ela gritava, e quando ela começava a brigar com ele, esculhambar ele, aí ele pegava, colocava o chapéu na cabeça, e como ele era açougueiro, colocava a faca quentinha, colocava no lado, que era costume disso lá no interior, colocava a faca dele do lado e ia embora. Ia lá para a rua. Dava-se umas 2 ou 3 horas por lá, de 1 a 2 horas, 3 horas, e ficava esperando. Aí, quando ele sentia que ela estava calma, ele comprava um presente para ela e vinha. Nunca tinha lido a Bíblia, mas ele aprendeu com o pai dele. Amém, irmãos? E eu aprendi com meu pai. A minha esposa não precisa fazer isso, porque ela não é assim, graças a Deus. Ela não é como a minha mãe, não é fica gritando de jeito nenhum, pelo contrário. Eu que já falo muito, ela é bem calada. É totalmente diferente. Mas meu pai era assim, mas ficava observando e nunca esqueci isso. Amém, irmãos? Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que você fizer com a sua mulher, os teus filhos nunca vão esquecer. Nunca, mas nunca vão esquecer. Eu também nunca esqueci que meu pai muitas vezes chegou pobre, chegou bêbado. Teve uma vez que ele chegou endemoninhado e quebrou a única geladeira que a gente tinha em casa, que era o pote. Quebrou o pote, aí no outro dia, como é que a gente ia beber água? Primeiro que não tinha geladeira, era o pote. Aí colocaram uma panela, o pote, você sabe, aqueles potes, não sei como é que era, aquele barro deixava a água gelada e gostosa, né? Mas no outro dia nem pote tinha. Aí meu irmão, a minha mãe, olha, então, são histórias que a gente vê. Então, é importante, irmãos, diga, eu preciso restaurar o romantismo. Não estou falando isso aqui só para casado, não. Se você quer casar, seja romântico. Amém, irmãos? Não queira ser um bruto, não queira ser uma bruta. Nós temos o pastor Lorival Pereira que conta a história de uma irmã que ela sempre se lamentava porque ela nunca conseguia casar, nunca conseguia namorar, os irmãos da igreja fugiam dela. E ela veio pedir oração para ele: pastor, queria que você orasse por mim, olha, a minha vida, eu não consigo casar. E ele dizendo, como eu já conhecia a peça, eu fui dar um conselho para ele: irmão, mas desse jeito ninguém vai querer casar com você mesmo. Do jeito que você é, grossa como você é, trata mal todo mundo, quem é que vai querer casar com você? Os irmãos, quando viam ela, escapuliam dela. Às vezes é isso, irmãos. Amém? Segunda falha que pode estar
vazia, honra e amor. Em Efésios, capítulo 25, versículo 22 e 25, o Senhor Jesus ensina a base do casamento. Ele diz, maridos, primeiro diz, esposas, respeitem seu marido. E maridos, amem a sua esposa. É a base do casamento. Sem honra, não há amor. Sem amor, não há honra. Às vezes isso não tem mais. A mulher fala o que quer, a Bíblia diz assim que como maçã de ouro, como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Diga glória a Deus. Às vezes a única coisa que a mulher sabe falar é denegrir a imagem do marido. Amém, irmãos? Agora pensa, a pessoa fica olhando. Se uma mulher tem falar mal do marido dela para mim, eu fico pensando, meu irmão, se ela falar mal do marido dela, imagina de mim. Sim ou não, irmãos? Se ela está falando mal desse jeito do marido dela, coitado dos vizinhos do resto da família. Amém? Terceira falha que podemos estar ignorando, que está vazia, que precisa ser cheia. A talha da conversa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Freud, o pai da psicanálise, desenvolveu a teoria de que a cura dos problemas emocionais se dá pela palavra. Esse cara que criou o pai da psicanálise, Freud, ele desenvolveu uma teoria que diz o seguinte: a cura de todos os problemas emocionais é possível se curar através da conversa. É por isso que todo psicólogo que se preza, quando ele está em uma sessão, quando ele está numa sessão, ele sempre vai dizer, você quer falar um pouco mais sobre isso? Para que a pessoa se abra mais. Então, é a técnica da psicologia. Agora, olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Em Provérbios 16, 24, diz assim, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Sabe por que muitas vezes o casamento entra em crise? Porque o casal não conversa. A mulher nunca diz o que ela quer. Quando ela quer dizer alguma coisa, ela grita com o marido. Irmão, ninguém gosta de ouvir gritos. A gente gosta de ouvir o que a pessoa quer realmente falar. Fala, meu amor, você ele vai te ouvir. Você ouviria alguém que viesse gritar contigo? Sim ou não? Ninguém ouve grito, irmãos. Ah, moça, o marido até senta, fala. Meu irmão, ela solta os cachorros em cima dele e fala mal da mãe dele, fala mal da irmã dele, fala mal de todo mundo, mas não diz que está sentindo. Isso também é falta de comunicação. Isso é uma das talhas que precisam ser cheias do casamento, que estão vazias, e que por isso muitos casamentos estão se dissolvendo. Amém, queridos? Quinta talha, ou melhor, quarta talha, a talha da intimidade. Vamos ver. Primeira Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 ao 5, que diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Falando de intimidade do casal. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e se o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Queridos, é confirmado que tanto o homem quanto a mulher, a partir de uma certa idade, os hormônios que estimulam a libido masculina e feminina, eles diminuem a produção. Amém, queridos? Mas o casal que já se conhece por muito tempo, vai envelhecendo junto, tudo envelhece junto. Amém, queridos? Mas uma das coisas que não pode se ignorar é essa área aqui. Não se pode desprezar, faz parte do casamento. Na verdade, é o combustível e também o termômetro de um casamento é a vida íntima. Quando a vida íntima diminui, significa que o casamento está frio e está entrando no período de inverno. Amém? Você sabe que o casamento tem 4 fases? Inverno,
verão, outono e primavera. E quando o casamento entra no período do inverno, o que é o inverno, irmão? O inverno é frio, é ou não é? O inverno é escuro, as nuvens são densas, não tem muita claridade, não se vê muita coisa, a preguiça é forte, ninguém nem quer se levantar da cama, é ou não é? E às vezes o casamento está assim, que não há uma disposição do casal para melhorar a sua relação. E aí começa a cair na rotina e daqui a pouco começam a reclamar um do outro. Antes de reclamar do outro, temos que reclamar de nós mesmos, olhar para nós mesmos, para ver onde é que nós erramos, para que o nosso casamento possa melhorar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quinto lugar, a tarefa da fidelidade conjugal. Essa aqui é importantíssima. Se não há intimidade, irmão, certamente cairá, porque a própria palavra diz aqui no versículo final, versículo 5, que Satanás terá oportunidade para colocar mulher para o homem e homem para a mulher, quando a intimidade sexual para, quando a intimidade do casal acaba, quando não há uma intimidade regular. Amém? Se você está doente, faça tratamento. Se o irmão está doente, faça tratamento. Se está tendo problema lá na sua intimidade com sua esposa, vai fazer um tratamento, pode ser psicológico. Amém, irmão? Pode ser psicológico, pode ser neurológico, pode ser físico, pode ser cansaço, pode ser estresse, pode ser muita coisa que está impedindo que o homem venha satisfazer sua esposa na sua vida íntima. Amém, irmãos? Se não há disposição da esposa, converse. Quem sabe, pode ser hormônio, pode ser problema físico, então precisa de ajuda, mas não deixe o seu casamento, irmãos, cair na derrota. Diz a palavra do Senhor, no texto que nós lemos, que só se pediram ajuda para Jesus quando acabou o vinho. Não deixe acabar o vinho do seu casamento para vir pedir ajuda para o Senhor. Se está baixando o vinho, o que é que representa, pastor, o vinho? O vinho representa alegria, representa renovação. Diga glória a Deus. Se está baixando, vá com Jesus, porque Ele é poderoso para gerar vinho, para criar vinho da água. Diga glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que o vinho que Jesus ele dá, o vinho que Ele gera no casamento é tão bom que é melhor do que tudo aquilo que você já bebeu. O seu casamento com a presença de Jesus, meu irmão, digo para você, minha irmã, será como você nunca viveu. É um casamento gostoso, vai ser um relacionamento muito bom, vai ser tudo de bom, vai ser lua de mel. Diga glória a Deus. Se já não existe mais mel, só existe a lua, essa lua aí não pode ficar sem mel. Tem que colocar mel e Jesus é poderoso para colocar mel na sua lua. Diga glória a Deus. E lua de mel, que é uma alegria constante, que é um prazer constante. Amém, irmãos? Você olha para sua esposa e vai desejá-la. Você olha para o seu marido e já está careca, mas você deseja. Diga glória a Deus. O cabelo dele está branco, mas que cabelo bonito. Amém, meus amados? Ela está gordinha, mas ficou mais bonita. Ficou mais cheia, estava acostumado com aquela magrinha, mas agora eu vou me acostumar agora com aquela gordinha. Tudo novo se fez. Diga glória a Deus. É assim, meu irmão. Casamento com Jesus é algo novo. O texto é claro que o vinho que Jesus gerou, criou no casamento, naquela festa de casamento, era tão bom que ninguém tinha bebido de um vinho daquele. Diga para o irmão do seu lado, o seu casamento com Jesus será melhor do que tudo que você já viveu. Quem acredita, diga amém. Amém. Então, meus irmãos, que nós possamos guardar esse conceito. Eu quero ler com você o final, versículo 9 e versículo 10, lá encerrando, do Evangelho de João. Olha o que diz o texto. O versículo 9 diz assim: tendo o mestre estava aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Então, irmãos, o resultado da intervenção de Jesus no casamento, em primeiro lugar, diga para o irmão que está quando Jesus intervir no teu casamento, a primeira coisa que vai acontecer serão surpresas para quem estiver presente. As pessoas que vão olhar, mas essa mulher só vinha brigando com o marido, agora só vinha se beijando, nada mais. O que foi que aconteceu? Foi uma dose bem forte de Jesus. Aleluia. Amém, querido? Jesus ele vai chegar e vai criar surpresa. Vai ficar tão bom o seu casamento
que todo mundo vai ficar surpreso com o que vai estar acontecendo. Segundo lugar, segundo resultado da intervenção de Jesus no casamento, seu casamento ficará melhor do que quando foi no início. O versículo 10 diz assim: E lhe disse, todos costumam pôr primeiro vinho novo, bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o anterior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Meu noivo sabia. Você não vai nem entender, não vai saber de onde é que vai vir, mas vai vir de Jesus. O seu casamento, o seu vinho, que Jesus produzirá no seu casamento, será melhor. E como você nunca viu, será bem melhor do que quando você se apaixonou por esse homem. Quando você se apaixonou por essa mulher. Diga glória a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, querido. Jesus Cristo quer fazer da sua família, do seu casamento, um lugar prazeroso de você viver. Amém? Quem quer ter um casamento abençoado, que diga amém. Então tem que dizer que eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Quero que você feche seus olhos, segure na mão da pessoa que está do seu lado. O Senhor Jesus vai encher as falhas do seu casamento hoje. Aleluia, Jesus. Pense em Deus. Santo é o teu nome. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, meu irmão. Deus está aqui querendo restaurar. E Ele vai restaurar o seu casamento. Todas as áreas da sua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus.